L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Olá, olá, enfermeira, enfermeiros, enfermeires. Tá começando agora um episódio do Para Acabar com o Juízo, episódio 184, é isso, produção? Nunca sei. Esse vai ser um episódio, não relâmpago, né, mas aquele episódio famoso de 20 minutos certinho. Porque eu preciso colocar na minha agenda esse podcast, cara. Eu tenho esquecido ele, eu tô botando nas gretas das gretas, assim. Outra vez eu gravei na quarta noite, agora quinta, 5h36 eu tenho atendimento, entrevista, 6 da tarde. Então, é bem apertadinho. Mas, vamos ter, né? Estamos tendo. Tá tendo. Tem, mas acabou, né? Então, como é que vocês estão? Por aqui tudo certinho. Vida que segue. Não tem muitas novidades agora nessa velocidade rápida que eu estou para gravar esse episódio, mas estou dando prioridade, assim, né? Melhor ter um episódio do que ter novidades. 20 minutinhos no alarme, contando. Onde estamos? Onde estamos? Quem somos nós? Estamos aqui na página 354. Olha as ambulâncias da Avenida 23 de Março. Que delícia. Essa avenida está me tirando um pouco o sono, literalmente. Estamos na página 354, a 6 páginas de acabar o capítulo 3. Que emoção, que aventura. Venha comigo. Embarque nessa comigo, galera. E aí a gente está aqui no parágrafo que começa 3.11.3, Édipo e a recapitulação dos 3 estados. Bom, só uma coisa, se você ligou esse episódio e esse programa é o primeiro episódio que você está escutando, você começou pelo 184, existem 183 episódios antes desse, né? E ele começa do 1, assim, a gente faz essa leitura comentada do Antiédipo. Comentada é um nome forte, né? Uma leitura interferida, né? Uma leitura interrompida, uma leitura meio a la caralho, assim, mas a gente faz a leitura. Eu tenho que comprovar, tá tudo registrado, eu li todas as linhas até a página 354, te juro, inclusive as notas de rodapé. Então a gente faz essa leitura semanal do Antiédipo e você é mais que convidado a ler aqui junto comigo um dia, se você quiser, né? Se você quiser mais do que fazer academia, escutando o Antiédipo sendo lido por esse que vos fala, né? Então bora lá. Na 354 a gente começa, 3.11.3, Édipo e a recapitulação dos 3 estados, né? Há no Édipo uma recapitulação dos 3 estados ou das 3 máquinas. Show de bola! Édipo, para quem não sabe, é o nome desse complexo psicanalítico, né? Então já abandonaram o mito, é muito mais esse pastiche, né, que foi feito pela psicanálise do triângulo de piano. Com efeito, ele se prepara na máquina territorial, como limite vazio inocupado. A gente lembra que também no último encontro, na última leitura, foi aquele trava-língua muito doido, né? De onde que Édipo estava ali, mas não estava ocupado, estava oco, mas estava vazio, mas estava inócuo, e por aí vai. Ele se forma na máquina despótica como limite ocupado simbolicamente. Porém, ele só se preenche e se efetua ao devir o Édipo imaginário da máquina capitalista. E se efetua ao devir o Édipo imaginário da máquina capitalista, ao tornar-se, né? E a máquina capitalista ressuscita o Estado como um dos polos de sua axiomática. Faz do déspota uma de suas imagens. Eis porque Édipo junta tudo. Tudo se reencontra em Édipo, que é certamente o resultado da história universal, mas no sentido singular em que se diz isso mesmo do capitalismo, como se a história universal tendesse, né, em direção ao capitalismo, né, mas também e essa possibilidade de evitá-lo, né, de alguma maneira, né, no sentido singular em que se diz que isso mesmo do capitalismo. Não que é um destino, né, mas é parte de uma história universal. É um tema complexo, né, como que isso pode ser singular e universal, né? Eis a série toda. Fetiches, ídolos, imagens e simulacros. Fetiches territoriais.
ídolos ou símbolos despóticos. Tudo é retomado pela imagem do capitalismo, que as impele e as reduz ao simulacro de piano. O representante do grupo local com Laios, a territorialidade com Jocasta, o déspota com o próprio Édipo, entre aspas, pintura pintalgada de tudo aquilo em que se acreditou. Fecha aspas no tradutor. A frase é de Nietzsche e se encontra diretamente transcrita no texto referido anteriormente na nota tradutor, apenas na nota 110. Empregou agora pintalgada, entre aspas, sinônimo de sarapintada, para traduzir bigarré. Lembrando aqui, né, que Laios é o pai legítimo, o pai biológico de Édipo, né? Então o representante do grupo local com Laios, a territorialidade com Jocasta, o déspota com o próprio Édipo. São esses elementos, né? O representante do grupo local com Laios. Eu estou entendendo que tem essa coisa de... Não sei se esse grupo local eles estão falando da máquina territorial. A própria territorialidade em disputa, a mãe, né, que é Jocasta, e o déspota com o próprio Édipo, né? Pensando que Édipo, ao longo da tragédia de Sófocles, aqui eles estão referindo bem diretamente à tragédia de Sófocles, né? Lembrando que a peça começa com Édipo já sendo o déspota, né? Já sendo o imperador lá de Tebas, né? É isso, não me engano. Não surpreende que Freud tenha buscado em Sófocles a imagem central de Édipo déspota, o mito que deveio tragédia, para fazê-la irradiar em duas direções opostas: a direção ritual primitiva de Totem e Tabu e a direção privada do homem moderno que sonha. Édipo pode ser um mito, uma tragédia, um sonho. Ele exprime sempre o deslocamento do limite. E aqui é bem curioso, né, que são dois momentos na obra do Freud que Édipo vai aparecer. Édipo aparece pela primeira vez com mais clareza nas publicações freudianas, exatamente na interpretação dos sonhos, como um desejo destacado, né? Olha, esse desejo aqui, ele já tem um embrião da teoria da sexualidade que ele vai desenvolver ao longo do começo do século XX, né, e vai aparecer bastante nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, mas já na interpretação dos sonhos de 1900, você tem essa noção do sonho como expressão de um desejo, e esse desejo está sendo atrelado à sexualidade. E muitas vezes essa recorrência desse desejo incestuoso podendo aparecer, né? E aí ele traz essa dimensão a Édipo. Para além disso, então se sonha Édipo, né? Deseja-se, o desejo individual do sonho é um desejo edipiano, né? Essa é a inauguração do trabalho da psicanálise, né, freudiana. Falando bem superficialmente, né, bicho? Pelo amor de Deus, né? Se você leva a sério isso aqui, esse cara não tá falando, mas você vai lá na interpretação dos sonhos, tá lá, tá falando de Édipo. Muito tempo depois, não tanto tempo depois assim, mas algum tempo depois, que é em Totem e Tabu, que eu chutaria 1911, 1912, desculpa. Totem e Tabu, ele vai pensar essa origem territorial primitiva do homem e da civilização, a origem, escute bem, né, do sujeito homem e da civilização a partir do parricídio, né, desse grande pai déspota que controla todos os irmãos e os irmãos se juntam para matar ele e aí ninguém pode se engrandecer, né, ninguém pode cantar de galo. Então esse lugar, de novo, do parricídio, essa estruturação antropológica de Édipo, está ali 13 anos depois em Totem e Tabu. Não só a fonte do sonho do sujeito, mas a origem do próprio sujeito está em Édipo, né? Está no mito edipiano. Então, repito aqui, né? Não surpreende que Freud tenha buscado em Sófocles a imagem central de Édipo déspota. Então, o mito, né? O mito de Édipo que virou tragédia, depois vai virar drama, né? No próprio Sófocles, né? Era um mito e virou tragédia. Para fazê-lo, e depois o Freud vai fazer dele um drama, né? Essa que é a história. Para fazê-lo irradiar em duas direções opostas. A direção ritual primitiva de Totem e Tabu, que é essa que constitui a primitividade do homem, a possibilidade do homem civilizado, e a direção privada, né, do homem moderno que sonha. O sonho individual que expressa um desejo individual. Que se você for ver, por exemplo, a interpretação do desejo nos Yanomamis e outras populações indígenas, os Caralho 4, você vai ver que os sonhos são muito coletivos, né? Os sonhos têm outras dimensões. Tem um livro muito lindo, já falei disso, do Ursula Le Guin, que é A Curva do Sonho, indicado pela Lorena aí pra mim. Lorena, obrigado, indicação. Que é isso, né? O cara sonha e quando ele sonha ele altera o presente, né? Ele altera a realidade. Muito legal, assim. Então essa concepção
do sonho como um sonho individual e expressão do desejo, né, ou manifestação do desejo, é uma coisa individualista, né, e Édipo está na base dessa individualidade. Édipo pode ser um mito, uma tragédia, um sonho. Ele exprime sempre o deslocamento do limite. Eu vou só acender a luz porque escureceu aqui. Você não viu, mas a luz acendeu. E aí, seguindo aqui na leitura. Édipo nada seria se a posição simbólica de um objeto das alturas, na máquina despótica, não tornasse inicialmente possíveis as operações de dobragem e de assentamento que o constituirão no campo moderno, a causa da triangulação. Ou seja, para ele se tornar uma peça fundamental da máquina civilizada, da máquina capitalista, ele precisava desse objeto nas alturas, né, desse elemento transcendental representativo despótico, né, que é uma grande pesquisa aí deleuziana, também gattariana na parte do significante, né, de onde vem o significante, a importância dele. Vou repetir essa parte. Édipo nada seria se a posição simbólica de um objeto das alturas, esse grande Deus, essa nova aliança, né, na máquina despótica não tornasse inicialmente possíveis as operações de dobragem e de assentamento, já mencionadas lá atrás, no capítulo 3 que a gente vai voltar, que o constituirão no campo moderno. A causa da triangulação. Ele aparece como causa pronta, né, como causa transcendente da triangulação. De onde a extrema importância, mas também a indeterminação, a indecidibilidade da tese do mais profundo e inovador em psicanálise, que faz passar o limite deslocado entre o simbólico e o imaginário, entre a castração simbólica e o Édipo imaginário. Vamos repetir essa frase aqui, que acho que estão falando do menino Lacan. Então, já extrema importância, mas também a indeterminação, a indecidibilidade da tese do mais profundo e inovador em psicanálise, que eu acho que é Lacan, que faz passar o limite deslocado entre o simbólico e o imaginário, entre a castração simbólica e o Édipo imaginário. Beleza. É porque a ideia do complexo de Édipo é essa, né? Voltando lá no começo, que a gente tinha um tempo que não especificava isso. Essa parte da possibilidade de ser castrada e a necessidade e importância simbólica da castração diz respeito a essa entrada no campo da lei, né? Tipo, há algo interditado. E algo interditado não só no sentido de social, mas no sentido subjetivo também, né? Há algo que não se pode fazer. Há algo de infazível, né? De brochável, de falta. Algo de faltante que não vai ser preenchido. Esse movimento de instauração da falta, instauração da insuficiência, instauração do limite do próprio desejo, né, um certo limite, que é super importante para que o desejo possa se realizar de acordo com a psicanálise, né, é a castração, né, é simbolicamente essa castração, essa representação. Obviamente não é uma castração literal, né, mas é essa imagem que vingou, né. Não poder para poder, né? Onde que está aqui? É que a castração, na ordem do significante despótico, como lei do déspota, o efeito do objeto nas alturas é, na verdade, a condição formal das imagens edipianas, que se desenrolarão pelo campo de imanência que o recuo do significante deixa a descoberto. Aí aqui eles deram uma gastada aí, Guattari deu uma gastada legal. Forte abraço, Guattari. Alcança o desejo quando chega a castração. Basicamente o que eu falei, né? Você só pode poder do desejo se você não puder, né? Quando você alcançar a castração. Ora, e aí você tem um problema político muito certo, né? Eu dei um gritão aí, apareceu uma barra aqui, foi mal. Aí é um problema político, né? Esse problema da impotência, assim, né? Do desejo como possibilidade de impotência. E muitas vezes como possibilidade de conformar-se, né? Isso que é um limite tênue, porque tudo parece muito subjetivo, toda conformação vai parecer muito subjetiva e não mais política, né? É isso que é difícil. Parece que é uma mera questão de sujeito. Ah, mas olha só, você está querendo demais, né? E aí vocês não estão aprendendo a ser castrados. Como é que vocês estão reivindicando isso? Nem tudo é possível, né? Senta aqui na mesa, vamos negociar, essa parada, né? E aí se a pessoa explode a mesa, ela é psicótica, ela é perversa, né? Ou ela é infantilizada. Esse que é o problema da parada. Às vezes tem que explodir a mesa de negociação, galera. Senão o negócio... Só ver um negócio aqui. Vambora. Temos mais uns minutinhos, vai dar para terminar esse parágrafo. Onde que eu tava? Ora, o que pode significar a equação desejo-castração,
né, que acho que ficou claro nessa palavra, né? Se o desejo é de alguma forma ilimitado, a possibilidade de não poder o que a castração traz é o que dá uma certa margem ao desejo, né? O que dá a possibilidade dele se realizar. Mas a gente tem que passar por esse trauma da castração, né? Esse recalque da castração, que é esse fato de não poder, né? E os nossos sintomas são essa relação ainda muito desejante de onipotência, onisciência do desejo, né? Onipotência, onisciência e onipresença do meio deidade desejante, assim, né? E aí, é uma coisa muito interessante nisso, né? Bom, significar a equação do desejo. A não ser, com efeito, uma operação prodigiosa que consiste em recolocar o desejo sob a lei do déspota. Que é isso, né? Se você só vai poder, se você não poder, parece que o desejo está na mão do déspota. E introduzir mais profundamente aí a falta e salvar-nos de Édipo por meio de uma fantástica regressão. Que é isso, né? Tipo assim, não é tanto por a coisa do você deseja seu pai, você deseja sua mãe, o Otto fale bom. Você deseja sua mãe, seu pai, e você tem que ver só com essa regra do incesto. Não, isso aí é uma regra que generaliza a possibilidade das regras, a possibilidade da lei, a possibilidade de haver desejo, né? Então, nesse campo aqui que eles estão falando, parece uma fantástica regressão estrutural, já não tem mais nada a ver com pai e com mãe, né? Tem a ver com a lei. Então, caralho, que doideira, hein? Que é a hipótese do trabalho estruturalista lacaniano. Fantástica e genial regressão. Era preciso fazer isso. Entre aspas, ninguém me tem ajudado. Fecha aspas, como diz Lacan, para sacudir o jugo de Édipo e levá-lo ao ponto de sua autocrítica. Mas é como aquela história dos resistentes que, querendo destruir um pilar, equilibraram tão bem as cargas de explosivo que o pilar saltou e recaiu sobre seu próprio buraco. Nota do tradutor, os autores escrevem plastic, ou plastic, explosivo, não plastic, plástico. Que o pilar saltou e recaiu sobre seu próprio buraco. Né? Tipo assim, você bota tão certinho que ele vai implode, mas volta no mesmo lugar, né? É o Jorge Visentine, aquele professor de filosofia que forte abraço, Jorge, que há muito tempo me ajudou na dissertação de mestrado. Ele falava, né, como ele tinha essa imagem, como, não sei se a imagem, ele dando aula de Nietzsche, ele falava, né, como que eu posso excluir através da crítica o negativo, sendo que no gesto de excluir o negativo, ele não volte, eu expulse ele pela frente da casa, ele não volte pelos fundos da casa. No sentido de que como você faz uma crítica que não... E esse é um trabalho nietzschiano, né? Como fazer uma crítica destrutiva que não apela para o negativo, ou seja, não se suja, entre aspas, com aquilo que você mesmo está criticando, né? De alguma maneira. Como você faz parecer que você está depondo algo, mas na verdade você está usando aquilo que você está depondo para fazer esse esforço de deposição, né? Esse curto-circuito. Você precisa achar um outro caminho, né? E aí, em algum sentido, é a positividade da crítica nietzschiana, né? Que ele precisa um pouco, é o que Deleuze e Guattari faz também, né? Se enxafurdar naquilo ali, né? Tipo, ver aquilo ali como decadência, né? Ver aquilo ali como que corpo precisa daquilo e afirmar, alguns corpos precisam daquilo, né? Alguns corpos desejam aquilo. Uma teoria do desejo em Nietzsche é uma teoria da vontade do poder em Nietzsche, onde tudo é vontade de poder. Não há algo que que esteja fora da vontade de poder. Mas como a vontade de poder pode se enfraquecer ela mesma, pode tornar-se reativa, pode se tornar-se negativa, né? E como, mesmo assim, sua essência múltipla é positiva e afirmativa. É o trabalho todo que o Deleuze vai fazer também no Nietzsche e a filosofia, né? Mas aqui é uma coisa muito parecida que eles estão fazendo com a psicanálise, né? Como que a própria crítica lacaniana do Édipo não se torna mais uma vez um enclausuramento, não se torna mais uma vez não traz de novo o representante negativo que enclausura um desejo em outra coisa, né? Principalmente na individualidade, na resignação política e por aí vai. É pelo menos assim como eu entendo, né? Hoje o episódio está difícil, tá difícil. Vocês voltarem que é psicanálise, eu estou fingindo que consigo conversar mais de psicanálise, porque antes eu estava reclamando que era tudo sobre economia e antropologia, aí eu não conseguia mesmo. Aqui eu estou fingindo que... Mas é como aquela história lá, já foi, né? Do simbólico ao imaginário, da castração a Édipo, da idade despótica ao capitalismo, há, inversamente, o progresso, que faz com que o objeto das alturas, sobrevoante sobre o codificante, se retire e dê lugar a um campo social de imanência, onde os fluxos descodificados produzem imagens e se assentam.
Tá, então não tem mais só, eles dão lugar, né? Tem esse progresso histórico aí, né? Que faz com que os objetos da altura sobrevoem sobre codificantes, essa coisa meio, esse deus ali em cima, né? Que o déspota tem a nova aliança com ele, se retire e dê lugar a um campo social de imanência onde os fluxos descodificados produzem imagens e se assentam. Que é esse fluxo que eles falaram de pixels, né? De imagens e de informações, beleza. Daí os dois aspectos do significante. 2 pontos. Objeto transcendente barrado, preso num máximo que distribui a falta, e sistema imanente de relação entre elementos mínimos, que vem preencher o campo posto a descoberto. Posto a descoberto. Um pouco como se passa, segundo a tradição, do ser de Parmênides aos átomos de Demócrito. Então tem esses dois lados, né, os dois aspectos significantes. Tem um lado que o significante ele ainda é despótico, e por outro lado o significante ele é capitalístico. Objeto transcendente barrado, preso num máximo que distribui a falta, né, que só pode fazer o significado se faltar, e sistema imanente de relações entre elementos mínimos que vem preencher o campo posto a descoberto. Então, por um lado, essa falta vai ser encoberta então por esse sistema imanente de relações entre elementos mínimos, né, que é essa, não sei, tipo, essa carga imagética incessante do próprio capitalismo, que não tem nada a ver mais com sacro, né? Pelo contrário, é sempre uma coisa produto. Aí é uma referência aqui bem específica também, né? Um pouco como se passa com a tradição do ser de Parmênides aos atos de Demócrito. É uma referência aí aos pré-socráticos, se eu não me engano, né? Parmênides e Demócrito são pré-socráticos? Acho que sim, né? Então, beleza, trouxe uma erudiçãozinha para você. Que erudita! Que erudita! Parmênides e Demócrito são pré-socráticos? Sim, diz a inteligência artificial. Parmênides e Demócrito foram filósofos pré-socráticos. Muito obrigado, muito obrigado. É isso, meus lindos, minhas lindas, meus lindes. Forte abraço para todo mundo. Divirtam-se aí, cuidem-se bem. Usem camisinha ou não também. Usem PrEP ou não também. Mas assim, cuidem-se, cuidem uns dos outros. Faltam agora apenas 4 páginas. Que delícia! E aí na semana que vem, se tudo der certo, se eu lembrar e se tiver horário na agenda, 3.11.4, símbolo despótico e imagens capitalistas, a má consciência. Aí a gente vai entender o que é esse um que relaciona com a lei e a falta, e o outro que preenche os espaços com imagens e elementos mínimos. Eu não vou lembrar disso, vocês me lembram disso, por favor, que eu vou esquecer até lá. Beijo forte, grande abraço. Se quiser ler aqui comigo, você já sabe, me encontro por aí. Comenta aí nesse episódio se você escutou isso aqui na academia, que é o mais importante. Valeu, beijo.